Hey, 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 carinha do site megaaluno.com, tudo bem com você? Hoje falaremos sobre a divisão celular. Começaremos com a mitose, assunto que cai bastante na sua prova. Mitose é o tipo de divisão celular em que uma célula mãe haploide ou diploide, tanto faz, sempre com cromossomos duplos. O que significa isso, sempre com cromossomos duplos? Ora, essa célula passou pela intérfase, ela duplicou o seu material genético. Lembre-se, antes de dividir, a célula tem que duplicar o seu material genético. Origina duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Esses cromossomos são simples, lógico. Essa célula acabou de nascer, ela vai duplicar o seu material genético na intérfase. Olha que interessante, pode ocorrer com células haploides ou diploides, diferente da meiose. Meiose, anota isso, meiose, só 2N. Meiose só ocorre com células diploide. Mitose não, tanto faz, haploide ou diploide. Não altera o número de cromossomos da célula-mãe. Se a célula-mãe for N, vai originar duas células-filha também N, também haploides. Se a célula-mãe for 2N, diploide, vai originar duas células-filha também diploide. A mitose também é chamada de divisão equacional e simbolizada por E fatorial. Essa exclamação aqui, leia-se fatorial. Então, E fatorial. Por que equacional? Porque não altera o número de cromossomos. Tudo bem? Não altera o número de cromossomos e ocorre então uma divisão equacional. Ô carinha, faz um 4 na sua mão aí. 4 por quê? Porque nós vamos estudar as 4 fases da mitose. Conta aí. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos falar de cada uma, começando com a prófase. Agora dá uma olhada nessa imagem e me fala o que você está enxergando. Professor, eu estou enxergando 2 centros celulares. Então está aqui um centro celular, aqui outro centro celular. Entre eles estão sendo formadas as fibras do fuso em formação. Lembre-se que esse centríolo aqui, cada par de centríolo tem que caminhar para o lado oposto da célula. Então aqui na prófase, um centro celular começa a se distanciar do outro. Centro celular, para quem assistiu na sala de organela, são os centríolos. Professor, eu também estou percebendo que a carioteca está se fragmentando. Isso mesmo, então anota aí. A carioteca aqui ela está se fragmentando, ela vai sumir. Na próxima fase não vai ter mais carioteca. Na próxima fase também não vai ter mais o nucleolo, porque o nucleolo também vai desaparecer. Então aqui é o nucleolo, né, vermelhinho, ele vai degenerar. Agora, a observação mais importante, cromossomos duplicados em condensação. Lembre-se, pessoal, que se essa célula está em divisão, os seus cromossomos já estão duplicados. E é na prófase que eles começam a se condensar, ficar visíveis. Lembra que na intérfase o material genético estava na forma de cromatina, uma bagunça. Aqui ainda está uma bagunça, mas ele está começando a ficar visível, está começando a se condensar. Então vamos lá, o que ocorre na prófase? 1. O DNA desespiralizado, disposto na célula de maneira desorganizada. Como você pode ver, o material genético ainda está uma bagunça, mas tudo começa aqui. Na prófase ocorre o início da espiralização do DNA para formar os cromossomos. Está uma bagunça, mas começa a se condensar, começa a espiralizar aqui na prófase. Como o nome já diz, prófase é a primeira fase, o início da condensação dos cromossomos. 3. Duplicação dos centríolos, na verdade a formação do segundo par. Cada célula na intérfase, você vai encontrar ela com um par de cromossomo, tá? Um centro celular. Depois da intérfase, você já tem 2 centros celulares. Na verdade, essa duplicação já ocorre na intérfase, tá, pessoal? Na prófase, você já encontra eles duplicados, mas já começa a ocorrer a duplicação já na intérfase. 4. Migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Então, os centríolos começam a se afastar.
E 5, o rompimento e a degeneração da carioteca. Como você já viu, a carioteca começa a degenerar e também a degeneração do nucleolo. A melhor forma de você memorizar os eventos da prófase é memorizar a imagem mesmo. Vamos utilizar aqui a memória fotográfica, assim você consegue lembrar de todos os eventos da prófase. Agora um papo cabeça, um papo reto aí com meus amigos veteranos. Questões cabeludas. Para você que vai fazer os vestibulares mais sofisticados, aqueles mais concorridos, olha algumas questões cabeludas que podem aparecer na sua prova dissertativa. Vamos lá. 1. Por que os nucleolos desaparecem? Por que será que os nucleolos desapareceram? Você vai ter que partir da seguinte premissa. Quando os cromossomos, quando a cromatina ela se condensa, os genes são inativados temporariamente. Então veja só. Porque o processo de condensação leva à inativação temporária dos genes. Pessoal, se os genes estão inativos e é por meio da transcrição que forma o RNA, e sabemos que o nucleolo é o depositário de RNA ribossômico, né, da célula, dessa forma o RNA que compõe os ribossomos deixa de ser produzido. É simples. Gene inativado sem transcrição, sem formação de RNA, sem nucleolo. Uma segunda questãozinha cabeluda. Por que a condensação cromossômica é crucial para a divisão celular? O que você colocaria na sua prova, carinha? Bom, você vai ter que partir da premissa que é mais fácil você distribuir algo visível, algo separável como um cromossomo, do que separar uma bagunça, que é a cromatina. Né? Então, porque a condensação cromossômica evita o emaranhamento ou rompimento do material genético durante a distribuição às células-filha. Ora, você vai ter que dividir o material genético para dar um pouquinho para uma filha, né? Metade para uma filha, metade para outra célula-filha. É claro que é muito mais fácil você separar um cromossomo para um lado, um cromossomo para o outro lado, do que cromatina para um lado e cromatina para o outro, já que a cromatina é uma bagunça. Né? Então são questões que podem aparecer na sua prova. A segunda fase da mitose é a metáfase, que na minha opinião é a fase mais fácil de se entender. Meta significa o quê? Do grego, meio. Meio porque os cromossomos eles estão alinhados bem no meio da célula. Da mesma forma que o slide anterior, como que você vai memorizar os eventos da metáfase? Dá uma olhadinha nessa imagem, use a sua memória fotográfica. O que você está observando aqui? Cromossomos bem visíveis, veja, esse aqui é o verdadeiro cromossomo. Os cromossomos estão bem condensados, bem visíveis. Então, grau máximo de espiralização dos cromossomos. Eles são visíveis até mesmo ao microscópio óptico. Então, se você deseja estudar um cromossomo, você estuda ele na metáfase. Coloca aquela célula para dividir assim que ela chegar em metáfase, você para tudo e começa a estudar os cromossomos. Então, se você quer também montar um cariótipo, você utiliza os cromossomos da metáfase. Veja só a semelhança dos cromossomos. Claro, aqui tem 4 cromossomos só, né, para facilitar a didática, para você entender melhor. Porque aqui eu não iria colocar os 46 cromossomos todos alinhados, mas o que ocorre nas nossas células é isso aí, 46 cromossomos, todos eles alinhados no meio da célula. Perceba, pessoal, que não existe mais carioteca, e sim fragmentos da carioteca. A carioteca sumiu. Os cromossomos condensados alinhados no equador. Por que eles estão alinhados no equador da célula, formando aquela placa metafásica, né? Ou placa equatorial ou placa metafásica. Porque esses cromossomos eles estão sendo puxados por lados opostos dos centríolos. Perceba aqui, está um centro celular aqui, outro centro celular aqui. Junto com as fibras dos cinetócoros, eles formam as fibras do fuso mitótico. Você tem que saber que as fibras do fuso mitótico nada mais é do que as fibras centriolares mais as fibras cinetocóricas. Fibras centriolares mais fibras cinetocóricas é igual às fibras do fuso mitótico. As fibras centriolares têm origem aqui no áster. Áster, essa estrutura ao redor do centro celular, que parece uma estrela. Daqui partem
as fibras centrolares. Essas fibras centrolares, então, elas vão encontrar quem? As fibras cinetocóricas. Lembra das fibras cinetocóricas produzidas no cinetócoro do cromossomo? Então, é isso que vai acontecer. Agora, uma observação importantíssima para você, gabaritador de prova. Você sabe que em cada cromossomo, né, na região do centrômero, existe um botãozinho chamado cinetócoro. É o que eu estou tentando desenhar aqui. Isso, os dois botãozinhos, cinetócoro. O cinetócoro produz as fibras cinetocóricas, é responsável pela formação das fibras cinetocóricas. Acontece que vamos ter que fazer uma diferença aqui da metáfase da mitose para a metáfase 1 da meiose, que é a próxima divisão celular que vamos estudar. Perceba, pessoal, que as fibras cinetocóricas elas estão ligadas, né, às duas faces do cinetócoro, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Esse cromossomo aqui, lado esquerdo, lado direito. Esse aqui, as fibras estão presas no lado esquerdo e no lado direito. Esse cromossomo, as fibras cinetocóricas, estão ligadas ao cinetócoro do lado esquerdo e também do lado direito. Vamos diferenciar então. A metáfase da mitose, a formação das fibras cinetocóricas, ocorre nas duas faces dos cromossomos. Veja a diferença. Na metáfase 1 da meiose, a formação das fibras cinetocóricas ocorre em apenas uma face dos cromossomos, em apenas uma face. Esse cromossomo aqui apenas na face esquerda, esse aqui, a formação das fibras apenas na face esquerda, esse aqui apenas na face direita, esse aqui apenas na face direita. Isso porque, pessoal, na metáfase 1 da meiose, vai ocorrer aqui, no caso da meiose, vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos aqui estão homólogos, o que não ocorre na metáfase da mitose. Perceba, um cromossomo em cima do outro. Aqui não, aqui eles estão pareados. Então, essa imagem aqui você só enxerga na meiose. Por favor, se você vê uma figura assim, não é mitose não. Cromossomos pareados é meiose. Você pode dar um pause no vídeo para você fazer essas anotações. Prontinho aí? Então vamos lá. Uma breve revisão. 1. Grau máximo de condensação ou espiralização dos cromossomos. Eles são visíveis até mesmo ao microscópio óptico. 2. Cromossomos duplos alinhados ao lado do equador da célula. Não vão confundir cromossomos duplos, pessoal, com cromossomos pareados. Aqui os cromossomos estão pareados. Aqui e duplos também. Aqui eles estão apenas cromossomos duplicados, com os dois bracinhos. Centríolos dispostos nos polos opostos da célula, como você pode ver. E no final da metáfase ocorre a divisão do centrômero, que é assunto para o próximo slide. Anáfase é a terceira fase da mitose. Ana significa, do grego, separação. É aqui que vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Por favor, não vão confundir com separação dos cromossomos homólogos, que é algo exclusivo da meiose, tudo bem? Não confunda bife na mesa com bife à milanesa. Que legal. Então aqui, pessoal, a hipótese aceita para essa separação é o encurtamento das fibras do fuso. Isso é um pouco que obscuro ainda na ciência, mas acredita-se que as fibras do fuso elas vão se encurtando e com isso elas vão arrastando as cromátides para os polos celulares. Então perceba, o que ocorre aqui é a separação das cromátides irmãs. Então ocorre o que? A divisão longitudinal do centrômero. Somente com a divisão longitudinal do centrômero é possível a separação das cromátides irmãs. E cada cromátide dessa, agora, ela vai ser chamada de cromossomo filho. Cromossomo filho. Então, se você olhar no microscópio, o que você vai observar na anáfase? O encurtamento das fibras do fuso, aqui o encurtamento das fibras unidas aos cromossomos, os cromossomos simples, as cromátides irmãs, puxadas para os polos da célula. Essas cromátides irmãs agora são chamadas de cromossomos filhos. E o início da desespiralização dos cromossomos, lógico, né? Essa célula dividiu o material genético, agora começa o processo reverso, começa a desespiralizar os cromossomos. Assunto do próximo slide. Telófase. Telo, do grego, significa final.
Portanto, telófase é a última fase da mitose e se caracteriza por eventos antagônicos ao da prófase. Se você lembra da prófase, o contrário, estamos falando na telófase. Por exemplo, prófase, some o nucleolo. Aqui reaparece os nucleolos. Reaparece os nucleolos. Prófase, degeneração da carioteca, que ocorre a reorganização da carioteca. A carioteca volta a aparecer. Claro, pessoal, com a diferença que na telófase ocorre a divisão do citoplasma. É aqui que formam duas células filha. Nome desse fenômeno: citocinese, a divisão do citoplasma. A formação de duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Perceba, pessoal, que são células, parecem células em intérfase mesmo. Tá? Se você analisar a célula em intérfase, você vai encontrar algo semelhante a isso. Formação de duas novas cariotecas e dois novos nucleolos. Temos novos nucleolos, novas cariotecas. Quem que vai formar a carioteca, pessoal? Quem forma a carioteca é o retículo endoplasmático. Olha que interessante você saber dessa informação. Cromossomos se desespiralizam e as fibras do fuso desaparecem. Então aqui existem vestígios, do fuso, a divisão citoplasmática citocinese, e aqui fragmentos do fuso. Note que cada célula ficou com um par de centríolo. Na fase anterior, eles estavam em lados opostos, e aí na telófase, cada célula ficou com um par de centríolos. E o nucleolo, eles se reorganizam porque os genes descondensados, o material genético descondensado, volta à atividade, volta a organizar, a transcrever RNA ribossômico. Carinha, ainda na telófase, vamos falar dos dois tipos de citocinese. Citocinese, que é a divisão do citoplasma. Mas antes, vamos aproveitar e diferenciar a divisão na célula vegetal e na célula animal. Célula vegetal. A divisão da célula vegetal ela não tem centríolo, pelo menos nos vegetais superiores, nas angiospermas, por exemplo. Está vendo o centríolo aqui? Não. Então ela é chamada de divisão acêntrica. Tem o áster, aquela estrutura que parece uma estrela? Também não. Então ela é anastral. Já na telófase ocorre a citocinese. A citocinese na célula vegetal ela ocorre por uma força que vem de dentro para fora, de dentro para fora. Você que estudou física, de dentro para fora, força centrífuga. Isso porque temos aqui a construção no meio da célula, durante a citocinese, de uma estrutura chamada lamela média, um carboidrato, que quem produz esse carboidrato é o complexo de Golgi. Estudamos isso na aula de organelas. A célula animal. A célula animal ela começa a se dividir, tem centríolo? Tem. Então ela é chamada de cêntrica. Tem o áster? Tem. Então ela é astral. E na telófase, a citocinese ocorre devido a uma força de estrangulamento do citoplasma. O citoplasma sofre um estrangulamento, uma força de fora para dentro. Força em direção ao centro da célula. Força em direção ao centro, força centrípeta. Logo, a citocinese é centrípeta. Perceba a diferença? Coloca numa tabelinha bonitinha no seu caderno, então. Célula vegetal, acêntrica, anastral e centrífuga. Célula animal, cêntrica, astral e centrípeta. O gráfico da variação da quantidade de DNA em uma célula em mitose. No caso aqui, vamos estudar uma célula 2N, uma célula diploide. O gráfico mostra a quantidade de DNA e o tempo do ciclo celular. Então, essa célula nasce, tá? Vamos supor que ela nasce com duas cromátides. Ela passa pelo primeiro intervalo de sua vida, que é o G1. Depois ela passa pelo período S, tá? No S de síntese. O que ocorre nesse S aqui? Você já estudou. A duplicação do DNA. Então, se ela tinha duas cromátides, nesse ponto aqui ela vai ter 4 cromátides. Ela entra no intervalo 2, o G2, depois ela entra em divisão celular. Prófase, metáfase, anáfase. Você lembra o que ocorre na anáfase? Ocorre a separação
das cromátides irmãs. Se ocorre a separação das cromátides irmãs, o DNA cai novamente para 2 cromátides por célula. Então, essa célula entra na telófase, né? Depois da telófase, nascem 2 células, aí começa tudo de novo, G1, GS, G2, né? Então, esse aqui é o gráfico, pessoal, da variação da quantidade de DNA durante a mitose. Então, não vai moscar em uma coisa aqui, fique de olho. Existe variação na quantidade de DNA durante a mitose, acabamos de ver no gráfico aqui. Mas não há variação na quantidade de cromossomos. Então, olha só, são conceitos diferentes. Existe variação, sim, na quantidade de DNA durante a mitose, mas não existe variação na quantidade de cromossomos. Fique de olho. Carinha, para fechar a aula de hoje, finalidades da mitose. O crescimento e regeneração de tecidos. Alguns tecidos, alguns não têm capacidade de regeneração, né? Cicatrização. Formação de gametas em vegetais, pelo amor de Deus, em vegetais. No caso de formação de gametas no corpo humano, é feito por meiose, mas nos vegetais é possível com a mitose. Formação de gametas em animais por partenogênese. Tá? Vamos abordar a partenogênese em outras aulas aí. Divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Depois que forma o zigoto, ele vai passar por um período de segmentação ou clivagem. Essas divisões para formar o embrião são todas o quê? Todas divisões mitóticas. Meiose no corpo humano somente para formar gametas, ok? Então, para desenvolver o embrião, para crescer o indivíduo, é sempre mitose. Pessoal, ficamos por aqui, espero ter ajudado vocês. Sempre aquele lembrete, né? Resolvam os exercícios do site megaaluno.com sobre mitose. Acho que você não vai ter dificuldade alguma. Se tiver, mande dúvidas, acesse meu Facebook aí, fique à vontade. E a gente se encontra aí na próxima aula sobre meiose. Um abraço.